E na primeira prova? Vamos voltar então, gente. Estão vendo minha tela? Sim. Tá bom. Então, a qualidade da dieta, ela também vai interferir nessa questão do efeito termogênico dos alimentos. É claro que quando eu quero uma dieta para perda de peso, para acelerar o metabolismo, eu vou investir nos alimentos que têm aí um efeito termogênico maior, que aí entra no caso as proteínas. Mas eu vou, aqui, quando a gente fala de composição de dieta, a gente não pode olhar só para números, tá? Essa aula a gente vai fazer cálculos, vocês vão aprender a fazer os cálculos de estimativa, mas na hora do planejamento de dieta, a gente vai ter esse desafio de casar o cálculo com a qualidade da dieta, tá? Bom, então, quando a gente fala do gasto energético total de um indivíduo, são esses os três principais componentes. O gasto energético em repouso, que é a taxa metabólica basal que a gente falou. O gasto com e o efeito térmico dos alimentos, tá? Então, esses três componentes aqui constituem o gasto energético total de um indivíduo, que a gente chama de GET. Vocês vão ouvir muito essa sigla, GET, que é o gasto energético total. Bom, o que pode alterar o metabolismo, então, de uma pessoa? Ah, eu quero acelerar o metabolismo. Tem muita gente que fala, ah, meu metabolismo é lento, meu metabolismo é acelerado. Tem gente que precisa comer de 2 em 2, de 3 em 3 horas, porque fica morrendo de fome, metabolismo acelerado. Então, a área de superfície corpórea, né, o peso e a altura, interferem no metabolismo. As mulheres, elas têm um metabolismo de 5 a 10% menor que do homem, tá? Devido à composição corporal da mulher, porque biologicamente a mulher ela tem maior quantidade de gordura do que os homens, então a gente já sabe que o tecido magro, a musculatura, ela gasta mais energia. Então, a mulher metabolicamente ela tem um gasto energético aqui, o metabolismo menor que do homem, de 5 a 10%. A gravidez, ela aumenta o metabolismo em até 28%, tá? Mulheres grávidas têm um metabolismo acelerado até mesmo pelas mudanças que acontecem no corpo e todo o preparo e a formação do neném. Idade, então, com o passar da idade, o metabolismo cai. A cada 10 anos, a gente tem uma queda do metabolismo em cerca de 2 a 3%. Composição corporal também altera, então, quanto maior o percentual de gordura a pessoa tem, menor vai ser esse metabolismo da pessoa. Os hormônios também alteram. Estado nutricional, a pessoa em desnutrição, ela vai ter automaticamente uma redução do metabolismo. Tá? O organismo entende que ele precisa poupar energia porque essa pessoa não tem de onde tirar energia, ela não tem reserva. Então, isso já diminui o metabolismo. As enfermidades, né, que eu falei para vocês, infecções e febre, aumenta o metabolismo. O nosso organismo está trabalhando aqui para combater a infecção, para regularizar a nossa temperatura. Então, aumenta muito o metabolismo. Paciente internado com febre, com infecção, com doenças infecciosas de fase aguda, eles têm um metabolismo muito acelerado. Por isso que em ambiente hospitalar a gente preocupa tanto com desnutrição hospitalar. O sono altera o metabolismo. A atividade física, claro, a idade que eu já falei para vocês. Uma redução severa de consumo alimentar. Isso daqui é muito claro quando a pessoa tenta fazer uma dieta muito restritiva para a perda de peso. Então, por exemplo, uma pessoa que ela faz habitualmente uma dieta de 2.000 calorias, e aí ela quer perder peso rápido. Quero ir para a praia daqui a um mês, eu quero perder 20 quilos, não quero nem saber, vou fazer a dieta do gelo, né? Vou só comer gelo. Então, a pessoa vai fazer uma redução severa de consumo alimentar, ela vai perder peso? Ela vai perder peso. Só que o organismo vai entender que essa pessoa está entrando em fase de inanição, de escassez de alimento, de falta de energia. E vocês sabem que o nosso organismo, o ser humano é um ser animal, e todo ser animal tem por instinto a questão de perpetuação da espécie. Então, o que o nosso organismo muito inteligente faz? Eu preciso poupar a energia que eu gasto, porque eu não sei quando eu vou ter energia disponível de novo. Essa pessoa não come, então eu preciso reduzir. Então, uma taxa metabólica da pessoa que antes ele gastava 1.500 calorias de taxa metabólica basal, pode cair em 30%, 40% com uma redução severa. Por isso que quando essa pessoa para o plano alimentar, não, eu já perdi o peso que eu queria perder.
vou voltar ao normal. Ela vai voltar ao normal, ela vai engordar muito mais e vai engordar muito mais rápido. Porque os 1.500 que antes ela mantinha o peso, agora vai fazer com que essa pessoa engorde, porque agora o metabolismo dela caiu, entendeu? Então, esse é o princípio básico dessas dietas restritivas e a pessoa depois tem o efeito sanfona, que a gente chama de engordar demais, né? Come nada depois e engorda muito, porque mexeu com o metabolismo. Grande intervalo entre as refeições também afeta o metabolismo. A genética, sem dúvida, é um fator que vai predispor essa questão de metabolismo. Geneticamente, as pessoas têm um funcionamento aí de metabolismo diferente umas das outras, então isso também é um fator. E a hidratação, né? A quantidade de água que a gente toma faz com que isso também mude, tá? E aí, como que a gente vai medir, então, essa questão da energia? Quanto que cada um precisa, né? Quanto que eu, Bárbara, preciso para manter o meu peso? Quanto que cada um de vocês precisa? Nós temos algumas formas de fazer isso. A forma que a gente considera um padrão que é bem reconhecido, mas é muito difícil da gente fazer, a gente não costuma ter acesso a esse tipo de equipamento, é de calorimetria. Pode ser direta, pode ser indireta. O que a calorimetria faz? Ela vai fazer uma mensuração do quanto de oxigênio eu consumo e o quanto de gás carbônico eu estou fazendo, eu estou expelindo. A gente sabe que a gente respira oxigênio e joga fora gás carbônico. Então, é um equipamento que vai fazer isso, é uma diferença entre o gás carbônico que eu produzo e o oxigênio que eu consumo, tá? Esse calorímetro vai conseguir fazer essa conta para a gente dar uma estimativa aí de gasto energético mais aproximada que as outras fórmulas. Por que a gente não usa tanto, gente? Porque é muito caro, tá? O equipamento é caro e a gente tem dificuldade operacional. Não é tão simples assim de fazer a operação desses calorímetros. Existem calorímetros que são umas cápsulas que a pessoa entra lá dentro e faz essa questão dessa troca de O2 por CO2. Existem outros equipamentos, como, por exemplo, uma cápsula que é cheia de água, e aí eles fazem essa conta, por exemplo, eu tenho uma vasilha aqui cheia de água, a pessoa entra aqui dentro, e aí faz a conta pela quantidade de água que ela troca com o ambiente, é um negócio meio doido nas calorimetrias indiretas. Então, são estimativas de energia muito complexas de fazer e elas não ficam viáveis para o nutricionista na prática do dia a dia, tá? Então, a gente tem aí as fórmulas que vão fazer essa predição de gasto energético. Elas não fornecem valores exatos, mas elas são de grande importância. Então, quando eu vou comparar, é mais exato eu fazer uma calorimetria direta ou fazer um cálculo por fórmula? A calorimetria direta é mais exata, mas a fórmula, ela resolve o nosso problema, a gente consegue trabalhar com ela tranquilamente, tá? Então, esses estudos, eu até vou colocar para vocês um artigo lá no AVA, é um artigo super didático, que eu achei muito legal de ler, que explica de onde surgiram essas fórmulas e como que a gente utiliza, né? Existem, gente, se eu falar para vocês, mais de 90 fórmulas de predição de energia, mais de 90. E aí a gente vai fazer uns exercícios hoje para vocês verem que os valores entre as fórmulas, a gente não vai fazer de 90, tá? Nós vamos fazer de poucos, nós vamos fazer de 1, 2, 3, 4 só. Vocês vão ver que essas fórmulas, elas não dão um valor exato entre uma e outra, mas são valores muito aproximados, tá? Então, a gente pode utilizá-las sem o menor problema, é o que todo nutricionista usa. E a gente precisa aprender a calcular essas fórmulas na mão. A de Harris e Benedict, elas foram as primeiras a serem criadas. Então, quando vocês forem ler lá no artigo, vocês vão lembrar lá, né? Eu não sei se vocês lembram disso, da disciplina que provavelmente vocês tiveram no começo do curso, que fala de onde surgiu a nutrição, né? Então, na época de Hipócrates, que foi antes de Cristo, Hipócrates falava que seu alimento seja seu remédio seja seu alimento. Foi a primeira coisa que a gente teve aí relacionando saúde e nutrição. Depois surgiu Lavoisier, na França, já no começo do século XX, que começou a entender a nutrição mais como uma química, né? Ele entendeu que a gente consumia o alimento e transformava esse alimento em combustível. Então, Lavoisier foi o primeiro, um grande estudioso lá, que começou a entender essa parte de consumo. E ele até desenvolveu uma calorimetria lá na época, do jeito dele, mas ela já hoje em dia é totalmente diferente, mas foi o pai da nutrição, né? Esse francês.
Agora, as recomendações, elas começaram a surgir aí em 1919, com Harris e Benedict, que faz essa estimativa por fórmula. Esse cálculo de Harris e Benedict, gente, ele é muito utilizado para paciente hospitalizado. Porque, como eu falei para vocês, em ambiente hospitalar, a gente tem uma grande preocupação com a desnutrição, porque a pessoa já não consegue comer bem, tem muita gente ali em uso de dieta parenteral ou dieta interal. Então, essa equação de Harris e Benedict, ela superestima em mais ou menos 6% a taxa metabólica basal, a gente usa ela em paciente hospitalizado. Ela vai jogar um pouquinho mais para cima a taxa metabólica basal, tá? E aí ela vai levar em consideração peso, a altura em centímetros e a idade, tá? Isso é muito importante. Se vocês fizerem o cálculo com a altura em metros, vai dar tudo errado. Então, para homem e para mulher, a fórmula é diferente. Professora, eu preciso decorar a fórmula? Não precisa, gente. Vocês não precisam decorar a fórmula, tá? A fórmula sempre vai estar disponível para vocês. Porque são várias fórmulas e são fórmulas enormes. O que vocês precisam se atentar é isso. Que aqui na fórmula de Harris-Benedict, o peso é em quilos, a altura é em centímetros e a idade é em anos. Aí vamos lá. Quando a gente vai fazer uma conta, né, desse tamanho, deve ter tempo que vocês não veem como é que fala? Uma equação grandezinha assim para poder escrever. Deixa eu pegar um negócio aqui para eu riscar. O que a gente faz primeiro, gente, numa fórmula dessa? Vamos pensar aqui em homem. Primeiro, eu vou fazer a multiplicação, tá? Então, eu vou vir aqui, mantenho o que está de fora do parênteses, faço a multiplicação dentro do parênteses, depois eu vou fazer as somas e, por fim, eu faço a subtração. Se a gente fizer reto o negócio, sem considerar que primeiro multiplique, divide, para depois subtrair e somar, vai dar errado, tá? Então, aqui a gente vai ter que voltar a lembrar lá da matemática básica. Primeiro, multiplica, tá? Depois soma e subtrai, o que for o caso, beleza? Então, essa é a primeira fórmula que a gente tem. Essa fórmula aqui, gente, é de taxa metabólica basal. Lembra que eu falei para vocês o que é o JET? Vou pegar meu negócio aqui para escrever. Então, eu tenho que o gasto energético total, ele vai ser... Vou pegar aqui meu negocinho. A taxa metabólica basal vezes o fator de atividade física. Quando a gente está falando de paciente hospitalizado, a gente tem fator injúria, tá? Só para vocês saberem o que é esse FI. Então, por exemplo, o fator injúria, ele vai variar de acordo com a doença. A gente tem tudo isso tabelado. Então, para câncer é um fator, para sepsia é outro fator, tá? Para cada doença é um fator injúria diferente. E a gente tem um fator térmico. Como eu falei para vocês, paciente que está com febre, ele vai gastar mais energia. Então, eu tenho que multiplicar pelo fator térmico. Professor, o paciente não está com febre, é um adulto saudável. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui o gasto energético total, vai ser a taxa metabólica basal, vezes o fator atividade. Por quê? Ele não tem fator injúria e ele não tem fator térmico, ele não está com febre, tá? Então, se eu for fazer o cálculo do gasto energético total dessa pessoa, eu vou considerar taxa metabólica e fator atividade, tá? Essa aqui é a fórmula para taxa metabólica basal de Harris e Benedict, tá bom? Para vocês não esquecerem. Então, por exemplo, vamos tentar calcular aqui o gasto dessa paciente aqui. Uma mulher de 29 anos, tem 1,67 m, tem 62 quilos. É o mesmo exemplo que a gente usou para calcular peso ideal. Vou voltar para vocês copiarem a fórmula e calcularem Harris e Benedict. Qual que seria a taxa metabólica basal dessa paciente? Tentem calcular aí. Deixa eu anotar aqui para vocês os dados dela. Bom, então, é uma mulher, sexo feminino. Ela tem 29 anos. O peso dela é de 62 quilos e a altura dela é 1,67 m. Tentem calcular aí rapidinho essa taxa metabólica basal dela. E aí, quem terminar, me fala aqui o valor. Vocês vão errar, tá, gente? De primeira, assim, é normal errar, não precisa ficar com vergonha, não. E aí, o resultado de taxa metabólica basal vai ser dado sempre em... Professora, essa fórmula
De homem e mulher tá certo? Porque um é 655 e o outro é 66. É isso É mesmo? isso mesmo. Aham, é isso mesmo. Obrigada. Nada. Alguém terminou? Lembra, gente, que a altura é em centímetros, tá? Nessa fórmula aqui. Alguém terminou, gente? Ainda não. Já digitei a resposta aqui, tô esperando vocês. Ah, quase isso, ó. Mandei aqui para vocês o raciocínio, tá? Provavelmente aqui deu um pouco diferente, Mariana, pelos arredondamentos, mas é isso mesmo. Então, a gente primeiro faz a conta dentro dos parênteses e depois a gente vai fazendo as somas e a subtração, tá? E aí, o que mais pega nessa fórmula, gente, é a questão da altura em centímetros. É a única fórmula que usa a altura em centímetros. Lembrando, então, que esse cálculo é o da taxa metabólica basal. Então, a gente calculou, eu mandei para vocês o cálculo, para vocês depois só verem se acertaram, se erraram. E aí, a gente tem uma outra fórmula aqui que eu trouxe para vocês. Então, depois de Harris-Benedict, o Instituto de Medicina, o ION, começou a estudar também algumas estimativas de energia para a população americana. E aí eles lançaram a DRI, que é a injeção dietética de referência, com as equações que tinham como base um banco de dados de vários indivíduos americanos, com idade de 20 a 96 anos, o IMC de 18,5 a 40, tá? E aí eles soltaram essa equação de taxa metabólica basal pelas DRIs. É a mesma lógica, tá? De Harris-Benedict. Só que essa daqui é outra fonte, são outros autores, que é do ION das DRIs que a gente chama. Então, aqui a altura já é em metros, tá? Idade em anos, altura em metros e o peso em quilo. Sempre que a gente der o resultado de taxa metabólica basal, a gente vai ter o resultado em quilocaloria. Para homem e mulher é diferente também. Então, sempre a gente vai ter diferente para homem e mulher pela composição corporal. Aí eu queria que vocês calculassem essa mesma pessoa aqui que a gente usou, agora com essa equação aqui. Essa mulher do sexo feminino, de 29 anos, esse peso e essa altura. Aí agora... Professora, qual que mais se usa? Qual que é a mais fácil? Tá. Quando a gente está falando de paciente que está hospitalizado, paciente doente, a gente usa Harris-Benedict. Agora, para paciente normal, vai depender muito do nutricionista. Vocês vão ver, a gente vai fazer esse exercício
que os valores não ficam muito diferentes, tá? Então, a de... Como é que chama, gente? A gente vai ver ela mais para frente. A das DRIs, que é a estimativa de ER que a gente usa, é a mais utilizada hoje com o nutricionista. Só que além dessas fórmulas, a gente tem fórmula de bolso, que ela também é super comum de usar. Então, tem nutricionista que fala, não, eu gosto de usar a da FAO, que a gente vai ver. Não, eu prefiro usar a DRI. Então, isso vai variar muito de cada profissional. Todas elas vão dar um resultado parecido, tá? Menos Harris e Benedict. Então, Harris e Benedict é só para paciente doente. Já as outras a gente pode utilizar sem problema nenhum, tá bom? Então, essa daqui é a da DRI, para vocês calcularem. Da mulher. Vocês vão ver que na literatura a gente ela está conhecida como DRI ou FAO, tá? Que são os órgãos que desenvolveram essa fórmula. Mas sempre que vocês forem fazer um exercício, alguma coisa assim, no cálculo das dietas que a gente vai fazer na disciplina, eu sempre vou falar qual fórmula que é para vocês usarem. Ah, vou sim, Eulália, eu vou postar os slides. Na verdade, eu achei que eu até já tinha postado, mas eu vou olhar lá de novo, que provavelmente eu não postei, se tá perguntando, né? Eu vou olhar lá. Eu achei que já estava postado. Aqui a altura é em metros, hein, gente? A Ana Clara já terminou. Isso mesmo, Ana Clara, 1034, tá? Então, elas têm... Deixa eu voltar aqui. Elas têm o mesmo princípio, e aqui, lembrando que a gente está calculando taxa metabólica basal, tá? Eu coloquei aqui o cálculo para vocês, da Ana Clara ficou certinho também. Bom, a gente calculou, e aí tá, gente. Aí, como eu falei para vocês, essa daqui é outra fórmula. É a da do ION, de 2002, Instituto of Medicine, tá? O Instituto de Medicina, que a gente faz para adultos, maiores de 19 anos. Essa aqui do ION, ela já vai considerar a idade,
um fator de atividade física, coeficiente de atividade física que ele fala, o peso e a altura em metros. Então, eu vou ter aqui no final a estimativa de energia, a necessidade estimada de energia da pessoa. Lembrando que aqui eu já estou considerando atividade física. Então, aqui eu já tenho um gasto energético total, tá? Então, como eu falei para vocês, o gasto energético total vai ser sempre a taxa metabólica basal, multiplicada por um fator de atividade, e aí, se tiver fator injúria, e se tiver fator injúria, e se tiver, a gente vai ter o fator térmico. No caso aqui, que a gente está falando de indivíduo adulto saudável, eu vou ter que o gasto energético total é a metabólica vezes o fator atividade. Essa estimativa do ION, essa fórmula, ela já me dá o coeficiente de atividade dentro da fórmula. Então, eu faço essa conta aqui, eu já tenho a resposta do gasto energético total dessa pessoa, tá? Então, vamos fazer o cálculo agora com essa fórmula aqui, considerando a mesma pessoa. Uma mulher de 29 anos, cadê? 1,67 de altura e 62 quilos, por exemplo. Vamos lá fazer a conta desse daqui. Aí, esse daqui a gente já vai ter o gasto energético total. E qual que é o fator atividade? Ah, tá. Ela tem atividade leve. Ela não é muito ativa. Essa mulher tá meio preguiçosa. Terminou alguém? Terminar. Ah, meninos, eu vou criar outro link aqui, que esse aqui vai cair de novo daqui a pouquinho. Enquanto vocês terminam, vou sair daqui da apresentação só para eu criar um link. Na hora que vocês terminarem, vocês podem me mandar aqui.
ter que acabar com essa aqui primeiro. Deu certinho de novo aqui, Ana Clara. Para eu poder criar um link, eu preciso encerrar essa daqui. O Natanael não está se sentindo bem. Tem alguém aqui que pode me passar o número do telefone? Que daí a hora que esse link cair, eu crio um link novo e mando no WhatsApp para vocês. Porque eu só tenho o telefone do Natanael. Obrigada, Ana Clara. A hora que acabar aqui esse aqui, aí eu já crio um e mando para vocês, tá? Que esse aqui vai acabar daqui 7 minutos. Deixa eu anotar o seu antes que caia. Professora, enquanto isso, coloca aí no slide, por favor, só para eu terminar de copiar as atividades. Obrigada. Deixa eu voltar aqui para onde a gente estava. Vocês estão com alguma dúvida até aqui, gente? A gente pode continuar. Professora, Oi. por que é 580,32 mais 1.000? Ah, não, nada não, esquece. Tá certo. Achou aí? Multiplica. Professora, eu só não entendi aonde que ficou o 200,39? Ah, tá. Ele somou com 2007,87. O que eu fiz aqui, ó? Deixa eu abrir meu chat aqui para mostrar para vocês. Aqui. Deixa eu copiar e colar aqui. Ó. 239, tá. 354 menos 200 de não sei o quê, mais 1,12 vezes esse parênteses, né? Aí, o que a gente faz? Primeiro, a gente vai fazer a soma desse parênteses aqui, de 580,32 mais 1.212,42. Eu fiz essa soma do parênteses, aí eu vou multiplicar ela por 1,12. Então, primeiro eu tenho que resolver o parênteses, para depois multiplicar com 1,12. E aí, depois que eu fiz essa multiplicação, eu somei com 239. Aí deu no final, aí eu vou tirar o 354. Deixa eu fazer ela mais passo a passo aqui. Professora, porque assim, o 1.792,74 só multiplicado por 1,12 fica 2.007. Tá, então eu fiz foi comer ele. Será que eu fiz? Aí você só somou depois os 200,39. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Porque às vezes eu comi ele na hora de fazer a conta. 580,32 mais 1.212,42, 1.792. Vezes 1,12. 2.100. Aham, isso mesmo. Eu faltei ele aqui, ainda bem que vocês viram, que eu engoli ele. Aqui vai ser menos 239 mais isso. Aí vai ser menos 239 mais isso. Aí vai ser... Vou mandar aqui para você. Aí vai ser 54 menos 239 mais 2208. Isso, gente. Agora tá certo? Professora, você colocou errado Peraí. a conta de 1.792,74 vezes 1,12. Dá 2.007,87. 2007. Esse 2000 é porque o meu aqui deu 2.208, tá? Porque você já somou os 200. Professora, porque você não comeu os 200, não. Você já tinha somado ele, tava certo. tava? É porque eu não tinha entendido aonde que ele tinha ficado, entendeu?
Ah, tá. Então tava certo? É porque agora que olhando, correndo assim, eu vou refazer a conta inteira. Mas tá certo, sim. Vai ser. Primeiro a gente vai fazer o 939,36 vezes o peso, que é 62, vai dar 580,32. Depois a gente faz 726 vezes a altura, que é 1,67. 726 vezes 1,67 vai dar 1.212,42. Aí a gente soma 1.212 mais 580,32. Dá 1.792. E aqui é 6,91 vezes a idade, que é 29, 200,39. Eu acho que estava certa a primeira conta, não é? Que vai ser 354 menos 200,39 mais 2.007,87. É aquela primeira conta, Uhum, certo? Tá? tá certo. Isso daqui a gente considera, é porque essas continhas de parênteses a gente tem que prestar bastante atenção mesmo. Mas é aquele primeiro valor, o da Ana Clara também estava certo. Certo, gente? Bom, esse daqui é uma tabelinha de gasto energético de acordo com o tipo de atividade física. Então, até isso a gente consegue fazer, tá? Se vocês não quiserem utilizar esse coeficiente de atividade aqui, que só coloca entre sedentário leve, moderado e intenso, a gente tem essa outra tabelinha aqui que a gente pode considerar também. Se não tem questão de estar certo ou de estar errado. O que vocês precisam entender com essas definições de fórmula é se eu vou usar a fórmula do íon, se eu vou usar a fórmula da FAO, precisa ter a referência. Ó, eu estou usando FAO. Pronto, a gente sabe qual que é a fórmula e vai fazer a conta em cima da fórmula. Não, eu estou usando íon, então é outra fórmula, tá? É isso que é o mais importante a gente saber. Qual que é o autor, qual que é a fórmula que vocês estão utilizando. Então, o ION também publicou esse discernimento aí entre as atividades físicas. Mas se vocês forem olhar, elas não deixam de ser subjetivas também. Porque, por exemplo, sedentário, entre 1 e 1,4. Né? Eu acho muito difícil levar em consideração. Por que eu vou definir 1,4? Eu vou definir 1,2? Então, é muito subjetivo. Mais uma vez, essas fórmulas, elas não vão ser sempre exatas, né? Da quantidade exata. Ela é uma estimativa. Aqui era para a gente fazer do íon. E essa outra fórmula aqui, ela é conhecida como método multifatorial para calcular o JET. Tá? Então, como que funciona? Tem 6 passos para ela. O primeiro, você vai determinar o peso ideal do indivíduo. Então, o peso ideal é aquele que a gente usa calculando com o IMC ideal, né? Que é para mulher 21, para homem 22, que a gente viu lá no início da aula. Então, a primeira coisa é calcular esse peso ideal. Depois, vai determinar a taxa metabólica basal. Para mulher é 1, para homem é outra.